Fala, mano, bem-vindos a mais um animezinho da temporada. E dessa vez, cara, vocês vão gostar desse aqui, tá? Porque esse aqui é completamente diferente do que vocês vão ver em outros canais, cara. Pode confiar. Então vamos lá pro resumo. E não esquece de comentar a palavra aí, detetive, nos comentários, pra eu saber que você é brabo. A nossa história começa apresentando o nosso protagonista Sukuya, usando um colete cinza e com aquela mecha branca no cabelo clássica, tá ligado, né? À primeira vista, ele parece um estudante comum do ensino médio, mas a realidade é completamente diferente. Ele tá ali, completamente tranquilo, escrevendo o próprio testamento. Tudo está organizado de forma lógica e justa, até com um toque especial de emoção. E isso faz parte da rotina dele. O motivo daquele dia é simples: o cardaço do tênis arrebentou. Nesse momento entra sua assistente Lily. A garota, normalmente fria e sem demonstrar emoções, acaba sendo pego em uma situação bem estranha. O Sukuya chega justamente quando ela tá cheirando o casaco do uniforme dele como se fosse algo importante. Ao perceber que foi vista, ela se assusta e tenta disfarçar. E o nosso prota, quando vê isso com o seu jeito provocador, comenta se o cheiro dele deixa as garotas daquele jeito, porque ele é alfa. A Lily, tentando voltar para o seu comportamento normal, responde que se isso fosse verdade, a vida escolar dele seria bem mais interessante. Mas ela não para por aí. De repente, começa a analisar o cheiro do casaco dele com atenção. Ela identifica álcool medicinal, remédios e um leve perfume caro. A partir disso, conclui que o Sukuya esteve na enfermaria com a enfermeira da escola. O nosso prota, obviamente, fica nervoso e tenta se explicar, dizendo que apenas machucou o joelho na aula de educação física e que foi um atendimento totalmente profissional. Porém, ali aponta que o perfume é de uma coleção exclusiva, muito acima de que um estudante poderia usar. E sem conseguir negar, o Sukuya acaba admitindo que deu uns peguinha na enfermeira lá. Então ali ele lembra que, como assistente, faz parte do trabalho dela tentar manter ele sob controle. Depois disso, o clima se acalma. A Lily serve chá e comenta que o pai de Sukuya ainda não o considerava um detetive de verdade, mas afirma que juntos eles formam um bom time. O Sukuya então pergunta onde o pai está, e a Lily revela que ele está no aeroporto lidando com um sequestro. O voo vindo de Singapura foi tomado com 179 reféns a bordo, e o mais surpreendente é que a responsável por tudo isso é uma garota de apenas 9 anos. Ao ouvir isso, o Sukuya entende a gravidade da situação. O culpado disso é o Felka, que tirou o Roblox da criança aí, mano. Já que seu pai, um detetive renomado, foi chamado para resolver o caso. Mudando de assunto, o nosso prota pergunta sobre a sua própria agenda. O caso que eles têm agora é investigar o marido infiel. Ele fica animado com a ideia, já que ele prefere algo mais tranquilo e sem riscos, né? A Lily, por outro lado, diz que ele deveria pensar maior, como resolver casos mais complexos, envolvendo assassinatos em lugares isolados ou situações perigosas. Mas o nosso prota recusa essa ideia imediatamente, né? Ele não quer nenhum trabalho pesado, mano, essa é a verdade. O cara quer só, tá ligado? Curtir. Eles então analisam o alvo, Makoto Katsugari, 43 anos, um grande distribuidor de filmes. A missão deles é simples: seguir o homem em um cruzeiro de luxo, que vai de Yokohama até Singapura. O navio, conhecido como Rainha Irene, é o maior cruzeiro de luxo do Japão e comporta cerca de 1.100 passageiros. Nisso, o nosso prota e a Lily iniciam a missão e rapidamente encontram o alvo. Katsugari está carregando várias malas pesadas e recusa a ajuda de um funcionário, o que já chama a atenção. De volta à cabine, os dois discutem o comportamento estranho dele. Katsugari tem agido de forma suspeita, alugando um apartamento de luxo recentemente e agora viajando com muita bagagem. A Lily sugere uma possibilidade inadequada, mas Sukuya descarta a ideia e analisa melhor a situação. Ele conclui que um homem está no cruzeiro para divulgar um filme estrelado por uma atriz novata chamada Yuru Yagama. Nesse momento, o celular do nosso prota vibra. É o pai dele, Tatsuya, mandando uma mensagem dizendo de forma bem tranquila que está pulando de um avião de 9.000 metros de altura. O detalhe é que ele tem pavor de altura. O Sukuya apenas suspira e vê o pai como um exemplo do que não seguir. Nisso, sem perder tempo, ele decide focar na missão. O homem começa a se mover, indo direto para uma enorme tenda de circo no navio. No caminho, o Sukuya esbarra em um rosto conhecido: o detetive Kamaroi, um policial visivelmente exausto. Maroi deveria estar de férias, mas ao ver o Sukuya entra em pânico na hora. Ele assume que o pai dele está por perto e pede para não ser envolvido em nenhum problema. O Sukuya logo o acalma, dizendo que o pai está ocupado em outro caso, e aliviado, o detetive vai direto para o bar. Ainda assim, a situação chama atenção: um detetive particular e um investigador de homicídios no mesmo cruzeiro. A Lily então percebe que isso não pode ser coincidência, mas Sakuya tenta ignorar. Dentro do circo, Katsugari está conversando com convidados importantes. Lily alerta o nosso prota para manter o foco no alvo, mas ele diz que não vê graça em apresentações de circo. Pouco tempo depois, a situação muda. Artistas se jogam de grandes alturas e facas são arremessadas durante o espetáculo.
espetáculo. O Sukuya fica visivelmente tenso, segurando firme no assento. A Lily observa a reação dele e pergunta se está tudo bem, e o nosso prota tenta disfarçar dizendo que aquilo não é nada demais. Em seguida, um grande balão com aparência estranha entra em cena. Lily explica que quando possui lágrimas desenhadas representa um piriote, o caso contrário é um bobo da corte. Sukuya observa e identifica que se trata de um bobo da corte. Enquanto isso, Katsugari continua conversando com executivos e uma garota segurando um brinquedo aparece próxima dele. Lily então percebe que ele ainda não ficou sozinho com nenhuma mulher. Sukuya faz um comentário sugerindo que a suposta amante pode nem ser uma pessoa, e Lily apenas observa o comentário dele. Nisso é nos mostrado um breve flashback, e é revelado que Sukuya conheceu a Lily durante um caso envolvendo seu pai. Após o ocorrido, ela não tinha para onde ir e acabou se juntando à agência de detetives. De volta ao presente, o espetáculo chega ao final com a apresentação chamada Globo da Morte, onde motociclistas giram em alta velocidade dentro de uma estrutura metálica fechada. E mano, isso aí eu já vi no circo, tá? Isso aí eu já vi ao vivo. Mas eu tenho que ser sincero, não é tão emocionante quanto parece. Sukuya, observando a cena, comenta que nunca participaria de algo assim na vida, e ele demonstra incômodo até com o nome da atração. Mais tarde, já durante a noite no convés do navio, o Sukuya decide se separar da Lily. Ele pede que ela continue observando o alvo enquanto ele reúne mais informações. Mas antes de sair, ele faz um comentário para ela não se distrair com as atrações do cruzeiro. A Lily nega, mas o Sukuya aponta para um guia do navio que ela estava segurando, revelando que a garota estava interessada nas atividades. Ela tenta meter o papinho pra cima do detetive e se justificar, dizendo que isso faz parte do trabalho, mas o Sukuya apenas pede para ela continuar atenta e segue seu caminho. Ele vai até o banheiro masculino para fazer uma pausa e começa a pensar em como seu pai lidaria com a situação, provavelmente exigindo uma vigilância constante. De repente, enquanto ele está pensando ali, o teto cede e uma garota com vestido rosa cai diretamente no chão. Ao perceber onde está, ela entra em desespero e tenta se explicar. O Sukuya ajuda a levantar e ao olhar para o rosto dela percebe algo familiar. Então ele pergunta se ela é aquela atriz novata chamada Yuri Yagami, reconhecendo a garota como a atriz que o alvo estava promovendo. Nisso, um pouco mais tarde, na área de descanso, o Sukuya está tranquilo tomando seu chá quando Yuri faz uma pergunta direta, querendo saber se ele era um detetive. O Sukuya se assusta e questiona como ela havia descoberto, e a garota explica que enquanto estava nos dutos de ventilação, acabou ouvindo ele falando sozinho sobre vigiar alguém. Sem se importar com o constrangimento, Yuri decide contratar o Sukuya. O caso dela é encontrar um gato perdido chamado Lulu-chan. Ela conta que ouviu o gato miando dentro dos dutos, tentou resgatá-lo e acabou caindo pelo teto. O Sukuya pergunta quem era o gato. A resposta então revela algo importante. O gato pertence a Katsugari Makoto, exatamente o alvo que ele estava investigando. Katsugari havia levado vários gatos para o cruzeiro, mas um deles sumiu. Yuri explica que tomou a iniciativa por conta própria, pois queria se destacar e causar uma boa impressão no produtor. Em seguida, insiste para que o nosso prota aceite o trabalho. Ele acaba concordando, e então a garota animada passa a tratá-lo como mestre. O Sukuya nega essa ideia, mas percebe que essa aproximação poderia facilitar o acesso ao alvo. Mais tarde, o Sukuya segue sozinho pelos corredores internos do navio, chamando pelo gato. Ele encontra um funcionário e pergunta se ele havia visto um gato perdido. O homem responde que não, mas menciona que havia um depósito com muitos ratos, onde o animal poderia estar. O Sukuya então segue até o local. O ambiente muda completamente, ficando escuro e silencioso, com sombras, objetos de circo e sons estranhos. Dentro do depósito, ele vê uma motocicleta guardada após o espetáculo. Ao olhar para cima, ele percebe algo inesperado. Um corpo está pendurado. Nisso, nosso prota recua, tentando conter a sua reação, e ao observar melhor, identifica a vítima. Era Katsugari, o alvo da investigação. Mesmo abalado, ele se esforça para analisar a cena. Próximo ao corpo, há um controle remoto amarelo, usado para operar um guincho mecânico. Ele rapidamente conclui que não se tratava de suicídio. Se Katsugari tivesse feito aquilo sozinho, o controle cairia quando ele perdesse a consciência, interrompendo o mecanismo, o que indicava a presença de outra pessoa. Nisso, nosso prota liga para Lily para informar o que havia acontecido, e durante a ligação ele percebe sons ao fundo e entende que ela estava jogando dardos. Ele então exige que ela fosse imediatamente ao local. Logo depois, Sukuya escuta um barulho e encontra o celular da vítima no chão. Ele tenta desbloquear o aparelho, mas algo chama sua atenção. Mas antes que ele pudesse reagir, o cara é atingido por trás e cai imediatamente. O agressor aparece, vestindo um traje de palhaço com lágrimas desenhadas. Sukuya permanece no chão, sem conseguir se mover, enquanto seus pensamentos começam a se perder, tomados pelo medo. Pouco a pouco, a sua consciência desaparece.
o navio segue seu curso sob a luz de uma lua cheia, enquanto o ocorrido permanece escondido. Lily chega ao local pouco tempo depois, e sem demonstrar emoção, se aproxima do corpo do nosso prota, coloca ele sobre seus joelhos e com calma indaga se o detetive havia sido derrubado novamente. O nosso prota ficou fora de combate por pouco mais de 1 hora, e enquanto ele estava desacordado, a guria aí foi juntando as peças. Ela aponta pro corpo que tá pendurado no armazém, o mesmo que o nosso prota encontrou antes de ser atacado. Ela revela o nome, Neijiko Atanoya, identificado por uma licença que ele carregava. Ela também conta que os passageiros do cruzeiro ainda não sabem nada sobre o que aconteceu e que a família do falecido ainda tá isolada nos próprios quartos, longe do resto. Mas o clima fica pesado mesmo por causa da relação dessa família com o Neijiko. Dá pra sentir que existe uma rixa ali, e a Lily comenta isso com um tom meio sério, mas com uma pitada de ironia. E não para por aí não, mano. Tem um mal entendido gigante rolando aí, porque estão achando que o Sakuya é o responsável pela morte. Segundo a versão da tripulação, rolou uma briga. O Sakuya tentou estrangular o cara e o Neijiko reagiu atacando ele antes de tudo acabar de forma trágica pros dois. É uma história que não faz muito sentido se você parar pra pensar, né? Mas já virou a versão oficial. E agora o nosso prota tá no meio da tempestade. Mas mesmo com toda a gravidade da situação, ali ele mantém um ânimo quase absurdo, chegando até comemorar o fato dele ter sobrevivido. Pra ela, isso é uma chance perfeita de limpar o nome dele e mostrar quem realmente ele é. Já o nosso prota sente o peso da situação. Ele sabe que as coisas estão ficando mais complicadas do que ele imaginava. Ser visto como um assassino mexe com ele, mas não dá tempo pra ficar aí se lamentando. Ele precisa agir e rápido. Depois disso então, numa sala dentro do cruzeiro, o Sakuya e a Lily encaram um grupo de pessoas que claramente não estão nada felizes dele estar vivo. Entre eles está a Sozoroki, que fica surpresa ao ver que ele tá de pé e até questiona se o nosso prota é realmente humano ou alguma coisa mais estranha. Logo depois aparece a Majiko, também confuso com o retorno dele, e a Lily logo entra no meio explicando tudo de um jeito que parece mais uma lenda do que realidade, dizendo que salvou ele com uma técnica especial da terra natal dela. Nem todo mundo compra essa história aí, mano, principalmente o Ako, que olha para ele com total incredulidade ao ver que ele sobreviveu a um ferimento daqueles. O Sakuya tenta acalmar a situação, se apresentando como detetive, mas isso só piora tudo quando Kashijiko, outro membro da família, acusa ele diretamente de ser um assassino. Sozorogi então tenta dar uma equilibrada na situação e explica quem é quem ali. Kashijiko é o líder da Hatanoya, uma famosa marca de doces. O Ako é a esposa dele, a Majiko é o filho mais velho e Miko, filha de Amajiko, completa a família. O nome da empresa soa familiar pro nosso prota e ele até tenta quebrar o gelo fazendo uma referência ao slogan da marca. Só que a Miko não tá nem um pouco no clima pra brincadeira e parte pra cima dele, cheia de raiva, convencida de que o nosso prota é culpado pela morte do tio dela, o Neijiko. O nosso prota insiste que não tem nada a ver com a morte do cara, nem com o ataque que sofreu. O objetivo dele é claro, esclarecer tudo e encontrar o verdadeiro culpado. Pra provar que é inocente, ele começa a explicar o que sabe. Diz que viu quem atacou ele, mas ainda não entra em detalhes. Também aponta para várias inconsistências na cena do crime. Se ele realmente tivesse brigado cara a cara com o Neijiko, deveria ter sangue entre o local do corpo e o lugar onde ele foi encontrado, mas não tem nada. Então ele conclui que alguém interferiu na cena, mexendo em tudo para parecer que foi uma briga entre os dois. Nisso, ele reforça essa teoria com uma informação importante. Ela usou um equipamento para analisar digitais num controle remoto achado na cena, e mesmo só tendo as digitais do Sakuya, isso não faz sentido, já que só o pessoal do circo usa aquilo direto. Ou seja, alguém limpou as provas e colocou as digitais dele ali de propósito. Com isso, as peças começam a se encaixar. Nem todo mundo ali fica convencido, mas a Miko começa a duvidar das próprias acusações. Desesperada então, ela pede que encontrem o verdadeiro assassino e até oferece uma recompensa pessoal. A Lily aceita o caso na hora, sem pensar duas vezes, enquanto o Sakuya só suspira, sabendo que não tem escolha a não ser seguir em frente. Depois, já fora da sala, na parte externa do cruzeiro, sobre a luz do céu da noite, o Sakuya e Sozoroki trocam uma ideia sobre o caso. O nosso prota menciona um celular que era de Neijiko e que foi roubado durante o ataque. Ele acha que o assassino queria esconder alguma coisa importante, talvez uma última mensagem. O problema é que tem gente demais a bordo, e vários nomes podem bater com as pistas vagas. O que mais preocupa o nosso prota é que o assassino, sabendo que ele ainda tá vivo, não vai ficar parado. Provavelmente vai tentar atacar de novo.
alvo. Eles estão presos ali, num espaço fechado com um criminoso à solta, mas isso também pode ser uma vantagem, porque dá pra usar essa limitação pra encurralar o culpado. Todoroki então decide voltar para a cena do crime. Lily vai checar a lista de passageiros, e o nosso prota resolve falar com o pessoal do circo para tentar conseguir mais pistas. Enquanto anda pelos corredores do navio, o Sakuya recebe uma ligação inesperada. É a Yuri, toda animada, dizendo que encontrou a Lulu, a gata do Makoto Katsugari que eles estavam procurando. Ela fala que tá na parte mais alta do cruzeiro, e o Sakuya decide ir até lá para se encontrar com ela. Mas quando ele vai até o local, Yuri percebe algo estranho na coleira da gata, uma câmera minúscula. Ao revisar as gravações, ela vê imagens do interior do navio. Nisso, o Sakuya lembra de ter ouvido um miado familiar numa ligação anterior, e um pressentimento ruim bate forte. Tem alguma coisa errada. De repente, Yuri comenta que viu algo perturbador nas imagens, uma discussão intensa entre duas pessoas. Antes mesmo de entender o que tá acontecendo, o Sakuya grita para ela sair dali. Ele então sai correndo pelos corredores, e quando chega encontra Yuri em uma situação crítica. Uma figura vestida de palhaço, o mesmo Periuchi que atacou ele antes, está prestes a machucar ela. Sem pensar duas vezes, o nosso prota parte para cima do intruso, só que no meio do movimento, Yuri perde o equilíbrio e cai da borda. Por muita sorte, o nosso prota consegue segurar a mão dela, deixando ela pendurada no ar enquanto luta para não deixar ela cair. E bem quando parece que não vai ter saída, a Lily surge do nada e lança um dardo com precisão absurda, enfraquecendo um atacante, o suficiente para o Sakuya conseguir agir e salvar a Lily. Com a situação momentaneamente sob controle, eles levam o palhaço até o auditório do cruzeiro, e para surpresa de todo mundo, a pessoa por trás do disfarce é Wako, a esposa de Kajijiko. O Sakuya então aproveita o momento e apresenta uma prova decisiva, a câmera da coleira da Lulu, que gravou tudo o que aconteceu no armazém. Nas imagens dá para ver uma discussão pesada entre Wako e Nijijiko. A conversa revela um segredo bem sombrio. A empresa Guatanoya estava envolvida no cultivo de tráfico de substâncias, usando ferramentas tanto no Japão quanto no exterior. O cruzeiro e o circo eram só fachada para as operações. Nijijiko, cansado de toda essa corrupção, queria expor tudo ao mundo com provas no celular dele. Mas o Wako, desesperada para proteger o legado da família, tomou uma decisão extrema, matou ele e tentou fazer parecer outra coisa. A verdade vem à tona de um jeito ainda mais impactante quando Lulu rasga um palhaço inflável que estava no auditório. Dentro, Yuri encontra vários pacotes de substâncias, confirmando tudo que apareceu no vídeo. Sem ter mais como negar, Kajijiko aceita que o Império de Gatanol acabou. Enquanto isso, Wako confessa que fez tudo pela família, mesmo sabendo que isso significasse destruir um dos seus. Mais tarde, em um canto mais tranquilo do cruzeiro, o nosso prota e a Lily param para refletir sobre tudo que aconteceu. Apesar disso, Sakuya se sente satisfeito. Eles não só resolveram o assassinato, como também esclareceram o caso da infidelidade do Makoto, que no fim era bem mais inocente do que parecia. Tudo girava em torno da gata dele, a Lulu. Nisso, Yuri aparece para agradecer e comemorar que a gata tá a salvo. O clima então fica mais leve com algumas brincadeiras e mal entendidos. Porém, no meio da brincadeira ali, quando parece que tudo estava resolvido, o Sakuya percebe um avião voando perigosamente para baixo na direção do cruzeiro. Ele reconhece o código da aeronave. É o mesmo avião em que o pai dele, o Tatsuya, estava em uma missão crítica. Sem pensar, o Sakuya corre em direção ao ponto de impacto, atravessando o fogo e destruição para tentar encontrar o pai. Enquanto as chamas se espalham ao redor, a mente dele entra em caos. Ele começa a se perguntar se seu pai está bem, tentando se convencer de que Tatsuya é praticamente imortal. Mas então o medo toma conta, e no meio do caos, um encontro estranho com um homem deixa tudo ainda mais perturbador. O Sakuya tenta manter a calma, mas as próprias memórias começam a atrair ele, puxando ele para um passado sombrio, onde nosso prota já encarou a morte de formas inimagináveis. As chamas só aumentam, e o último pensamento dele mistura desespero com resignação, como se o destino dele fosse um jogo cruel. E esse, meu mano, foi o resumo do segundo episódio desse anime aí. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou já sabe, né? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder a próxima parte e claro, comenta a palavra detetive aí nos comentários para eu saber que você é brabo e eu te dar um coração aí. Tamo junto, meu mano, e lembre-se, o Dress Animes ama você.